Meus amigos, alunos da família Eletrônica Fácil que amam simulação eletrônica, olha só. Hoje na parte 2 da nossa série de aulas sobre como simular circuitos eletrônicos no software Proteus e montar a nossa fotocélula com um amplificador operacional e flip-flop, set e reset, nós vamos mostrar para vocês, afinal de contas, como aprender a comparar quando está dia, quando está noite, para então, quando tiver noite, ligar a lâmpada de iluminação pública e quando tiver dia, a gente desligar a nossa lâmpada de iluminação. De forma incrível, show de bola e sensacional. Quer aprender como fazer essa comparação com amplificadores operacionais? Fica até o final dessa Masterclass, tá simplesmente show de bola. Beleza? Vamos nessa! Que no final do vídeo eu vou deixar telas finais para você acompanhar a sequência dessa série maravilhosa. Mais uma dica rápida aqui, se inscreve no canal, deixa aquele like para que a gente possa ajudar com esse vídeo mais e mais pessoas a buscarem a faixa preta no mundo da eletrônica, e clica nos links aqui da descrição do vídeo, baixa o nosso e-book lá no cursoseletronicafácil.com.br, um livro de mais de 270 páginas gratuito que você pode desbravar o mundo da eletrônica. E se você está buscando um equipamento com osciloscópio, gerador de funções e outros mais da Rigol Technologies, usa o cupom EFÁCIL5 e ganha 5% de desconto nos diversos distribuidores Rigol no Brasil. Nosso patrocinador master, tamo junto, link está aqui na descrição do vídeo também. Vamos que vamos, vamos para cima. Então, pessoal, o que vocês têm que entender, gente? Por exemplo, nesse caso aqui do resistor de 10K. De dia, a tensão do LDR é tendendo a zero, tá bom? De noite, a tensão do LDR tende ao máximo, por causa do divisor de tensão e das suas características de mudança de resistência conforme a luminosidade. Legal. Aí o que a gente precisa, gente? A gente precisa fazer o seguinte, ó. Vou até tirar o voltímetro nesse momento. Você precisa comparar quando está de dia e quando está de noite. Então vamos supor que de uma forma bem simples eu queira fazer assim, quando está de noite eu ligo um LED. Então o que você pode fazer? Você pode pegar aqui, ó, um LM358, ó. Um LM358, que é um amplificador operacional, tá? E aí, se você buscar o datasheet do LM358, você vai perceber que o pino 4 é o pino dele de alimentação negativa. Então, eu vou pegar aqui, eu vou clicar aqui no Terminal Mode, Ground, vamos colocar um negativo aqui, na alimentação dele. E vamos colocar o Power, ó, vou selecionar esse 12 aqui, botão direito, Block, Copy, vamos copiar o bloco aqui, ó, legal. E vamos colocar esse 12 de alimentação positiva aqui, beleza? Professor, mas eu cliquei aqui de novo no LM358 e apareceram dois CIs LM358, o U1A e o U1B. O que é isso aqui? Os dois são U1, quer dizer que os dois amp-op, os dois amplificadores operacionais, estão dentro do circuito integrado só, tá bom? Beleza, gente? Só que um está num lado do CI, se você abrir o pinout você vai ver, e o outro está do outro lado, beleza? Preciso colocar a alimentação nos dois, no pino 8 e pino 4? Não. Colocou a alimentação em um pino 8 e em um pino 4, ele já alimenta os dois automaticamente, tá? Então não precisa ficar colocando alimentação nos dois, o 1. Só vai ter que colocar de novo se você colocar mais um amp-op. Então, por exemplo, o U2. O 2 é o segundo circuito integrado. Aí você vai desalimentar o pino 8 com positivo e o pino 4 com negativo, tá? 2 cliques com o botão direito a gente apaga. E aí, olha só que interessante, gente. O que a gente quer fazer? Eu quero que quando chegue à noite, ative a saída do meu amplificador operacional, que vai trabalhar como comparador de tensão. Nesse caso, primeiro a gente vai ligar um LED só para simular aqui, tá? Então, eu vou pegar aqui um resistor de 1K, ó, min-res 1K. Vou colocar aqui na saída do amplificador operacional, tá bom? E vou colocar um LED yellow. Vamos lá. LED yellow eu gosto bastante do LED amarelo, tá bom? E aqui a saída do LED vamos colocar aqui no negativo. O catodo do LED no negativo, tá bom? E aí, pessoal, o que acontece? Você sabe que... Vou dar o play novamente aqui, ó. Vou dar o play novamente. Vocês sabem que a tensão do LDR, quando está noite, não é 12 volts? Então, essa tensão de 12, ela tem que ser maior do que uma outra tensão para fazer a saída do comparador
ser ativada. Como que funciona o comparador de tensão com o amplificador operacional rapidinho? Quando a tensão da entrada positiva, que é a entrada não inversora, esse terminal 3, for maior que a do terminal 2, que é a entrada inversora, ele ativa a saída. Quando a tensão do terminal positivo de entrada for maior que o negativo, ele ativa a saída. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar aqui a tensão do LDR, vamos colocar aqui no terminal 3, e aí você deve estar se perguntando o seguinte, né? Pô, mas quantos volts que eu vou colocar aqui no nosso querido terminal negativo? Você tem que colocar uma tensão que quando o LDR detecte noite, essa tensão da noite que o LDR vai mandar tem que ser um pouquinho maior que essa tensão que você vai colocar na referência da entrada negativa. Para a gente fazer isso de uma forma show de bola, nós vamos colocar um potenciômetro. Então você vem aqui no Component Mode, POT HG, e o seu potenciômetro, você vai ligar a parte de cima no positivo e embaixo no negativo. Então, selecionando aqui os 12 volts, botão direito, Block Copy, vamos trazer o 12 volts para cá, vamos alimentar aqui a parte positiva, e embaixo vamos colocar o GND, Ground, parte negativa. E aí, esse terminal aqui do potenciômetro, nós vamos colocar na entrada negativa. E agora, gente, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar um voltímetro para medir a tensão do LDR. Vou tirar o nome do LDR para cá, ó. Clica no LDR, clico no nome aqui, jogo o nome para a esquerda, jogo para cá, belezinha. Vamos colocar aqui no Virtual Instrumentos, DC voltímetro. Vamos medir a tensão que está vindo do LDR. E vamos medir a tensão do potenciômetro. Vamos lá. Vamos selecionar aqui o nosso voltímetro, botão direito, Block Copy, jogo para cá, e vamos medir a tensão do cursor do potenciômetro. E play na máquina, vamos lá. Olha só, nesse momento aqui, gente, qual que é a tensão do potenciômetro? 6. 6 está vindo para a entrada negativa. Qual que é a tensão que está vindo da LDR? 11.8. 11.8 é maior do que 6? Sim, então por isso que está ligando o LED, ativou a saída do amplificador operacional como comparador. Agora vamos fazer o seguinte, vamos subir aqui, ó, a tensão do nosso potenciômetro para 10 volts, 10.2. Continua ligando o LED ainda? Continua, porque está totalmente noite. 11.9 é maior do que 10.2, ligou o LED. Vamos começar a simular que está amanhecendo agora, ó. Já colocamos um pouco de luz, 10.9 é maior do que 10.2, manteve ligado. Quando ficou um pouquinho mais de luz no LDR, o que aconteceu? Diminuiu a resistência dele, diminuiu a tensão, foi para 10 volts aqui no terminal de entrada positiva, entrada não inversora. Como o 10 foi menor do que 10.2, apagou o LED, é como se estivesse apagando a luz lá da nossa fotocélula, que está lá no nosso poste, tá? Só que o que acontece? Nesse caso, né, Burgos? Por que essa aqui é uma fotocélula que a gente chama de fotocélula elementar? Porque nesse caso, vamos pensar que passou uma nuvem, né, Burgos? Então, passou uma nuvem lá. Então, tá um dia, belezinha lá, só que aí passou uma nuvem e ficou um pouco nublado, né? Então ficou um pouco nublado, já acende. Aí saiu a nuvem lá, já apaga. Então, o que acontece? Isso gera uma certa instabilidade no funcionamento da fotocélula. Sem falar que o que acontece? Quando a própria luz da fotocélula, quando a própria lâmpada que ela está controlando acende, como gera uma luz próximo, gera uma luz próxima ao sensor de luz, pode acontecer o efeito acende e apaga. E daí fica o quê? Fica dando o tec-tec do relé da fotocélula. Ou seja, a fotocélula fica acendendo, apagando, acendendo, apagando. Por quê? Porque o LDR detectou que está noite, um pouquinho, mandou acender a lâmpada. A lâmpada acende, gera luz no próprio LDR, ele já detecta que está dia, manda desligar. Então daí fica esse efeito, que é um efeito totalmente horroroso e que a gente não deseja. Tá? Então, para isso, o que você tem que fazer? É por isso que você tem que pegar aqui, ó. Se você quer que acenda quando realmente estiver bem noite, ó,
você tem que colocar uma referência aqui bem próximo a algo que detecte que está bem noite, por exemplo, aqui 11h30, tá? E aí só vai acender quando tiver bem noite, olha lá, ó. Daí aqui a tensão ficou 11.9, é maior do que 11,5, e aí você ligou a sua saída, tá? Só que aí, gente, o que acontece? É interessante que esse pulso, né? Vamos pensar, quando que vai ligar a lâmpada lá do nosso poste? Pô, quando ele começa a anoitecer, tal, já liga, e depois, quando tiver bem de dia, desliga, né? Então, você concorda comigo que quando está próximo da noite, a gente vai ativar um efeito set, que é um efeito de ligar, que é um efeito de ativar a lâmpada do poste, e quando amanheceu e basicamente o dia ele ficou permanente ali no nosso ambiente, a gente vai dar um efeito de reset na lâmpada. Então, para a gente ativar esse efeito de set quando está de noite e reset quando está de dia, a gente pode usar um flip-flop e duas comparações. E essas duas comparações você pode comparar quando está de noite para ligar e quando está de dia para desligar. E esse efeito do intermediário passa a ser praticamente desprezível e a gente não vai ficar tendo essa oscilação que está lá no poste de luz, né? Muitas das vezes você olha lá para o poste de luz e a lâmpada está piscando. Por que ela pode estar piscando? Ou porque ela pode estar queimando, ou porque está tendo uma indecisão e em que momento que ela vai ser ligada no circuito da fotocélula. Então, isso que eu vou ensinar aqui para vocês agora é algo que faz com que o circuito de fotocélula funcione de uma forma muito mais estável, muito mais confiável e que automaticamente no decorrer do tempo você esteja uma certeza que ela só vai ligar quando estiver bem à noite e desligar quando estiver bem de dia num sistema biestável com o flip-flop. Tá bom? Nós vamos detectar quando está noite, a gente já detectou quando está noite, agora nós vamos detectar quando está o quê? Quando está dia. Legal? E para fazer isso é muito simples. Legal? Olha só que beleza que ficou. Vou tirar esse cara aqui, ó. Vamos tirar o potenciômetro aqui um pouquinho. Vamos selecionar esse cara aqui, porque a tensão do LDR nós vamos usar nos dois circuitos, tanto no que detecta que está noite, quanto no que detecta que está dia. Tá bom? Beleza? E aí, pessoal, o Proteus ele tem uma ferramenta que é o Block Copy, tá bom? Que ajuda demais a gente nessas situações, tá? Então, por exemplo, todo esse bloco aqui, nós vamos fazer uma segunda comparação, tá? Então, todo esse bloco aqui eu vou selecionar, botão direito, Block Copy, e vou jogar para baixo, ó. Beleza? Sim, não tem que desenhar de novo. Não tem que desenhar de novo, exatamente, ó. Seleciono tudo, ajusto na folha aqui, beleza. Aí eu quero alinhar verticalmente. O que eu faço? Ó, coloco o cursor aqui, ó, opa, esse ampliop aqui está um pouco mais para a esquerda, de baixo lá está um pouco mais para a direita. Então, seleciono aqui, ó. E aí, coloco aqui a linha vertical, ó, e jogo um pouquinho para a esquerda. Para a galera que gosta de um circuito bem simétrico, né, Burgos? Tá vendo? Vai ficar mais bonito também, né? Exatamente, certo? Então, o que eu vou fazer, gente? O fato é o seguinte, que você entendeu que quando está de dia, a tensão do LDR tende a zero, bem próximo de zero. Então, quando a tensão do LDR for zero, ou bem próximo a zero, a gente quer que a gente ative algo que vai desligar a lâmpada lá do poste, tá bom? Então, o que você vai fazer, gente? Se no primeiro circuito comparador você colocou a tensão do LDR no terminal de entrada positiva, no segundo comparador, você vai colocar ele na entrada negativa. Porque a tensão dele agora, o que vai acontecer? Quando a tensão do LDR ela for menor do que a nossa referência, tá bom? A gente vai ativar esse LED para mandar fazer um efeito de reset, tá? Então, o que nós vamos fazer? O nosso potenciômetro agora, ele vai ter um efeito aqui um pouquinho diferente, tá bom? A tensão do potenciômetro, quando for de dia, ela vai ser um pouquinho maior do que a tensão do LDR, tá? O que é um pouquinho maior? Por exemplo, de dia. De dia a tensão do LDR é 0,5. Então, o que eu faço?
eu coloco aqui o potenciômetro para mandar uma tensão aqui na entrada positiva, tá? De aproximadamente 1 volt, por exemplo, tá? Porque daí se eu tiver 1 volt aqui, quando tiver de dia, 1 volt do potenciômetro vai ser maior do que o 0 volt do LDR, e eu vou mandar aqui um efeito de reset para eu desligar a lâmpada da minha fotocélula. E quando tiver de noite, o que vai acontecer? Qual que é a tensão da LDR? Ah, é 12. Então 12 vem aqui. 12 vai ser mais forte do que o 1 volt do potenciômetro, então eu vou mandar desativar o reset da lâmpada e vou mandar setar a lâmpada lá do meu poste, tá bom? Então, rapidinho aqui, vamos dar um play para a gente mostrar esse funcionamento aqui para vocês, ó. Então, por exemplo, nesse caso aqui, vamos ajustar a tensão do potenciômetro aqui para aproximadamente 1 volt, ó, aqui embaixo, 1 volt, tá bom? Esses 12 volts do LDR estão vindo aqui, ó. 12 é maior que 11,5? Sim. Então detectou que está noite, mandou setar a lâmpada lá do nosso poste lá de luz, tá bom? Esses mesmos 11,8 estão vindo aqui, ó. 1 volt do potenciômetro é maior que 12? Não, então está desligando o reset da nossa lâmpada, tá? À medida que a luz vai aumentando, ó, aumenta a luz, ó. O que aconteceu? Desligou o efeito de set e agora eu tenho 2 volt aqui, ó. Tenho 2 volt. Quando eu iluminar mais um pouquinho, o que vai acontecer, ó? Veio 0,58 volt aqui, ó, no terminal negativo. E eu tenho com o potenciômetro 1 volt aqui na entrada positiva. Como o potenciômetro tem mais tensão do que o LDR, ele detectou que está dia e mandou resetar o circuito que vai, então, desligar a lâmpada lá do nosso querido poste, tá bom? Então, um comparador detecta quando a tensão do LDR é maior do que 11,5 para ter certeza que está noite. E um outro comparador detecta quando a tensão do LDR está mostrando que ele está indicando o dia, então a tensão dele está abaixo de 1 volt, quando é menor do que 1 volt, tá bom? E aí, pessoal, o que acontece, tá bom? Aqui, então, esse circuito que vai setar, vai ligar a lâmpada do poste, e esse circuito que vai resetar. Esse miolo, esse trecho, detecta quando está noite, e esse aqui detecta quando está dia. Só que aí você precisa de um componente eletrônico que ele tem o famoso efeito de memorização, ou seja, basta um pulso no set dele e ele mantém setado. E quando você manda um pulso no reset, vai manter ele o quê? Desligado. Quem é esse cara? É o famoso flip-flop, tá bom? Então os flip-flops, eles têm o famoso preset e clear, set e clear, onde você dá um pulso no set, mantém a saída dele ativada, dá um pulso no reset, mantém a saída desativada. Qual o flip-flop que nós vamos usar aqui no Proteus para fazer a simulação? Você vem aqui nos componentes, ó. E aí, galera, olha só, então a parte 2 concluída com sucesso, já vem a parte 3, mas para isso você precisa se inscrever no canal, deixar o seu like, clicar no link aqui da descrição do vídeo e baixar o seu e-book lá no cursoseletronicafacil.com.br, fechou? Todas as partes da série de aulas eu vou deixar aqui nas telas finais para você não perder absolutamente nada, beleza? E é claro, não esqueça de acessar a nossa loja virtual, lojaeletronicafacil.com.br. Confere toda a gama de produtos faixa preta que tem para ajudar você a ser cada vez mais especialista no fantástico mundo da eletrônica, tá bom? Valeu, tamo junto. Fiquem com Deus, é claro. Vamos pra cima!